Qual o nome de Deus? Você já pensou nisso? Será que é Javé, Jeová, Iavé ou Adonai? Vamos analisar isso hoje? Creio que é a dúvida de muitos, então vamos pensar isso. Começando em Gênesis, nós observamos que Deus fala com o homem face a face, no jardim do Éden. E é possível Deus ter se manifestado com o seu nome a eles. E eles terem passado isso de geração em geração. Até chegar o momento de Noé, onde tem o dilúvio e depois disso os homens que ali se multiplicaram fazem uma torre tentando chegar aos céus para poder, numa situação onde houvesse uma possibilidade nova de Deus de derramar água sobre a terra, eles subirem nessa torre. Deus se ira com isso e, por consequência, ele faz a confusão das línguas. É aqui que a Bíblia explica porque existem tantos idiomas aí hoje perdurando por todo o mundo e pela história. Uma vez que isso acontece, pode aqui haver a problemática da pronúncia do nome de Deus. E aí vai passando de geração em geração e começa assim então a querer saber exatamente o nome de Deus. Em Êxodo capítulo 3, nós já entramos num contexto diferente, onde Moisés está no monte, está conversando com Deus através da sarça ardente, e aí ele faz uma perguntinha a Deus. Senhor, quando os filhos de Israel me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou lhes dizer? Olha a pergunta que ele faz, mostrando que ele não sabia qual era o nome de Deus. O que Deus responde? Erreiê, axé, erreiê. Que isso pode ser traduzido de 3 formas. Porque ali está no imperfeito, ou para quem gosta de estudar hebraico aí, também chamada de iktol. Pode ser traduzido no passado, presente ou futuro. Eu fui o que fui, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Por que pode ser traduzido de 3 formas? Porque está sem contexto. Não tem um texto antes, uma frase, para poder, nessa oração, saber qual é o tempo verbal ali do hebraico que está sendo escrito. Então, na forma mais reconhecida entre nós, é traduzido como eu sou o que sou. Você imagine para Moisés, que está ouvindo isso agora, e ele tem que levar isso para o povo. Não era o nome de Deus, eu sou o que sou. Fala para os filhos de Israel que o eu sou me enviou a vós. Por quê? Mostrando para eles parte do atributo de Deus e não o seu nome mesmo. Depois ele dá uma sequência e no Êxodo capítulo 20 nasce então os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso Israel levou tão a sério. Por quê? De repente, isso mostra, como o Êxodo 3 disse, que para Moisés fazer aquela pergunta, ele não sabia o nome. Então aqui, provavelmente, Deus já revela o seu nome, além do eu sou o que sou. E aí ele mesmo pede por quê? Deus leva em consideração a profundidade do seu próprio nome, não querendo que o seu nome seja dito à toa ou em vão. Israel levou isso tão a sério que pararam de falar o nome de Deus, ao ponto de se perder, então, a pronúncia, a correta pronúncia do nome de Deus. Até porque isso fica aqui uma curiosidade. Você sabia que Deus não é nome? Deus é como se fosse um cargo. A gente pode dizer assim, um presidente. O presidente tem nome. O Papa tem um nome. Agora dizer Deus, qual é o nome de Deus? Alguns podem até, quando ver esse vídeo, falar assim, é Deus, mas não é. No Antigo Testamento isso mostra-se direto. Agora vamos para uma parte um pouquinho mais técnica, mas para você entender até onde chegou essas conclusões acerca do nome de Deus. Pela tradição judaica, existem 4 letras que vai aparecer aí na tela do seu vídeo, que é o Yod, Re, Vav, Re. São 4 letras em hebraico, que são 4 consoantes, que é considerado o tetagrama sagrado. De que maneira? Israel, eles, até para pronunciar ou escrever esse nome, que representa o nome de Deus, eles têm um temor muito grande por causa do mandamento que o próprio Deus falou para Israel e o seu povo. Hoje a gente não tem muita preocupação disso porque a gente não sabe a pronúncia do nome de Deus, embora nós sabemos aí
como que se escreve o nome dele em hebraico. Essas letras aí tem a representação, vai aparecer aí na tela do seu vídeo. O Iod é o Y, o Re, o H, o Vav, o W e o Re de novo com o H. Como é que se pronuncia isso depois dessa transliteração? Fica mais difícil. Por quê? Porque não tem vogal. E aqui que eu te mostro. Vai aparecer de novo aí na tela para você o alfabeto hebraico. Percebam que do lado aí tem as letras no hebraico e do seu lado tem as letras representativas aqui no nosso português. Chamamos isso de transliteração. Ainda está aparecendo para vocês, então observa com detalhes que não tem uma vogal sequer. Então, como é que eles faziam essa pronúncia? Perceba agora. Se eu mandar para você uma mensagem escrita "VC está em CS", você vai saber o que eu estou falando? De cara você vai ler e vai entender que está escrito "Você está em casa". Por que isso? Porque nós temos familiaridade com o nosso português. Então, às vezes, você vai conseguir ler e escrever somente com consoantes. Depois desse exemplo que eu te mostrei em português, você começa a entender como os judeus se comunicavam apenas com consoantes. Percebam isso. E no hebraico ainda tem essa coisa linda, que se escreve da direita para a esquerda, sem consoantes antigas. E também, tu não tem letra maiúscula nem letra minúscula. Então, para eles era uma coisa mais fácil, porque eles batiam o olho e sabiam o que estava escrito. Do mesmo jeito que nós demos aqui um exemplo em português. Depois de entender isso, passou-se tempos e mais tempos, e os maçoretas começaram a colocar, isso já depois de Jesus, colocaram sinais que representam vogais, para que não se perdesse a pronúncia do hebraico. Mas do nome de Deus, como ninguém sabe a pronunciar, ninguém conseguiu botar sinais, não de cara. E aí ficou essas pronúncias. Então surgiram algumas opções do nome de Deus, como Iavé, por exemplo, acrescentando aí as vogais. Também vemos a opção de Javé e de Jeová. Em cima do Javé fica parecido com Iavé, Jeová como Iová. Vamos entender como que aparece esse J aí para vocês. Vejamos que a gente dá um salto no tempo. Então a igreja primitiva começou a colocar também, por causa do latim, que surgiu em Roma, a igreja principal. E aí colocaram esse J que tinha no latim e foi surgindo também. Mas alguns falam até que são nomes pagãos, mas não é um nome pagão, é um nome de outras origens, de outros idiomas, que tem cada um suas características. Observe aqui comigo que hoje em dia, quando se lê o nome, quando está escrito tetragrama sagrado, é uma observação muito importante. Quem está lendo em hebraico, na hora de ver o tetragrama, o Yod, Re, Vav, Re, pronuncia Adonai. Falou Adonai, ali pode ser traduzido como Senhor. Uma curiosidade é que na Bíblia de vocês aí, quando você vê escrito Senhor, principalmente algumas traduções têm em caixa alta ou em caps loop, todas as letras em maiúsculas, escrito Senhor, ali está o nome de Deus no tetragrama sagrado. Na sua grande maioria, não posso afirmar todas as vezes 100%, porque eu não li a Bíblia no Antigo Testamento toda em hebraico. Mas nas vezes que eu conferi, foram ali 100% das vezes conferidas por mim, estava realmente o tetragrama sagrado. Então, é uma curiosidade para você saber ali que ali está o nome de Deus. E na Bíblia do King James, por exemplo, aparece Iavé, com Y ali no início. Só para você ter aí uma curiosidade. E aí você vai sempre fazer uma comparação entre as traduções. Depois de entender isso, e o J aparecer também, você vê que o J tem características em cada idioma. Nós vamos ver agora que existem as traduções de idioma para idioma. Por exemplo, vamos ver a palavra Jesus, que está na Bíblia. No Antigo Testamento seria Yeshua. E aí foi traduzido para o nome Iesus. A Bíblia tem costume de fazer isso. O próprio Jesus fez isso. Nós vemos as traduções na Bíblia, como o próprio nome de Pedro, que era Simão, e Jesus chamou ele de Cefas, que traduzido significa Pedro. Olha que interessante. Aí depois de Pedro a gente tem que traduzir para o português, que é pedra.
ou pedra pequena, como alguns acrescentam aí, como se fosse um sobrenome. Então, observa que a tradução de um nome para o outro é muito importante. Basta ver Mateus capítulo 1 que você vê os nomes ali. Todos que estão ali estão escritos em grego, mas, primeiramente, aqueles nomes são hebreus. São nomes em hebraico, que ali ganha uma nova forma de se pronunciar. Então, se você vê isso na própria Bíblia, por que não iria ver depois de tradução para tradução, tradução e tradução, até chegar hoje? Tem muitos aí na internet e até escrito dizendo que o nome de Jesus é um nome pagão. Não, calma aí. Jesus não é um nome pagão porque entrou o nome de J. O próprio nome de Jesus, que nós falamos em português, vemos já no Antigo Testamento, seria Yeshua. E não tem correspondente da letra Shin, que é a que tem esse som chiado assim no hebraico, para o grego. Não existe letra no grego que faz isso. Então eles já anunciam como Iesus. Olha a diferença. Tudo bem que nem no hebraico nem no grego tem o J para complementar Yeshua, Iesus, mas chegou até nós como Jesus. Isso encurtando a história. Mas perceba, na nossa natureza hoje, na nossa época, nós vamos falar aqui de 3 idiomas que se escrevem do mesmo jeito, mas na hora de pronunciar é completamente diferente. Perceba, em português, Jesus. Se um norte-americano aqui estivesse falando de Jesus, ele falaria Jesus. Olha a diferença. O J aqui tem um som de di. E em espanhol, que tem o J, que seria o som de Juan, a pronúncia vira Jesus. Então olha como que tem diferença já na nossa época. Eu fico pensando aqui que de repente, enquanto você vê esse vídeo, fica se perguntando assim, como é que os demônios sabem? Olha, só posso te afirmar que o nome de Jesus é poderoso e dito em qualquer idioma, os demônios não aguentam e batem em retirada. O nome de Jesus é poderoso. E agora eu concluo isso dizendo para você, o J não existe realmente no nome de Deus, e nem no de Jesus, originalmente, mas assim que nós falamos hoje. Então, se falar que o nome de Deus é Jeová, Javé, Iavé, Iová, nenhum deles a gente pode garantir que está 100% certo. E bom será você realmente não saber o nome dele para cumprir o que ele mesmo sempre deu muito valor, o próprio nome dele. Então, ninguém sabe o nome de Deus. Se você gostou desse vídeo, achou proveitoso, faça o básico aí, ó, dá um like, comente aqui embaixo do que você mais gostou, compartilhe com seus amigos, para assim ter o crescimento do canal e essa palavra ser levada a outras pessoas. Que Deus te abençoe.